Bem-vindo ao canal Voz do Google. O vídeo de hoje é muito diferente. A gente vai falar sobre Evan Peters, sobre a nova série da Netflix e sobre Jeffrey Dahmer. Então, se você gosta de suspense e séries da Netflix, se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário e vamos lá. No vídeo de hoje eu vou abordar mais a parte do seriado, como ele vai ser, né? E quem é o diretor, quem é o produtor e o ator principal, e também sobre a parte psicológica do personagem central da história, o Jeffrey Dahmer, o American Cannibal. Ele é conhecido por esse nome nos Estados Unidos. Então, como é centrado nessa parte psicológica, os atos e as atitudes, as coisas que ele fez em si, vai ser tratado no segundo vídeo, se esse vídeo alcançar aí a quantidade de visualizações que a gente espera que ele alcance. Então, se você gosta, se você achar o vídeo interessante, pede a parte 2 ali nos comentários, que a gente vai fazer a parte 2 sobre cada um dos 17 casos onde ele esteve envolvido. Curta biografia sobre o Jeffrey. O Jeffrey, ele é nascido dia 21 de maio de 1960 e viveu até dia 28 de novembro de 1994. Tá? Ele era um trabalhador da parte de chocolate alimentício nos Estados Unidos. Ele nasceu ali na região de Milwaukee, em Wisconsin. Tá? Ele é filho de Lionel e Joyce Dahmer. A família tinha ascendência alemã, galesa, por isso que ele tinha essa aparência, né, tão loiro assim. Os pais dele se mudaram para Ohio depois de um tempo. Ele estudou na escola Haverly High School. Ele jogava tênis, clarinete. Até o momento se acreditava que ele era uma criança completamente normal. Dizia-se que ele era muito enérgico, muito ativo, sabe? E muito feliz também. Só que com um tempo ele começou a se sentir um pouco mal e aí descobriu que ele tinha uma hérnia inguinal. E após o tratamento dessa hérnia, o temperamento dele mudou completamente. Então, posterior a isso, houve a separação dos pais dele, que acarretaram em deixar ele muito mais isolado, muito mais solitário. Ele não recebia afeto em casa. O pai dele estava sempre ocupado com as conquistas acadêmicas. O pai dele ali tinha a parte do trabalho e a mãe tinha alguns problemas de saúde que faziam com que ela tivesse que tomar muito remédio e às vezes ela ficava meio aérea, meio fora. Tudo isso fez com que a parte psicológica dele tivesse alguns problemas, ainda não explicados as razões oriundas desses tais problemas. Com quase 19 anos, ainda tendo 18 anos, começou o reinado de terror de Dahmer, que aí se alongou por 17 crimes semelhantes. Logicamente, a gente não vai se aprofundar nesses crimes, a gente vai falar mais sobre a parte psicológica, a personalidade dele e sobre o seriado. Então vamos lá. Uma frase dele que fica marcada é a frase: eu senti uma espécie de fome, eu não sei como descrevê-la. Uma compulsão, e eu apenas continuei fazendo e fazendo novamente, sempre que a oportunidade aparecia. Essa é uma frase do próprio Jeffrey após ser preso, falando sobre o porquê ele praticava atos de canibalismo. É muito difícil descrever a personalidade dele, não é fácil. Muitos médicos diziam que ele deveria ser inimputável, ou seja, ele não deveria ser punido por as atitudes dele, porque a mente dele não respondia por si. O que ele fazia não era humanamente aceitável. Então, sim, somente uma mente totalmente distorcida teria a capacidade de fazer isso. Muitos médicos diziam que ele tinha que ser internado e não preso. De Jeffrey era tão complicada que ele acreditava que durante a cirurgia de hernia inguinal ele teria sido aberto e pessoas estranhas teriam mexido no corpo dele e isso teria moldado o caráter psicopata dele. Então, durante a adolescência, ele tinha o hábito de coletar animais feridos e fazer exames anatômicos. E também ele já torturou muitos animais e empalou alguns até. E ele fazia isso como se fosse um estudo acadêmico, né? Ele abria os animais como se fosse um estudo. Lembrando que o pai dele era um estudioso acadêmico, era um químico. Então ele espelhava muito da personalidade do pai nele, só que de forma muito distorcida. Já na fase adulta, Jeffrey encarou bastante problemas com álcool e teve problemas no exército, onde ele foi expulso de lá e passou um tempo preso por desordem e embriaguez. Ele ficou também recluso por ato indecoroso na frente de dois jovens e depois de um envolvimento com pessoas mais jovens. Quando ele dormia no presídio, ele estava sob condicional. Só que ele saía para trabalhar durante o dia. E quem era responsável pela autoridade sabia que ele poderia fazer algo de incorreto durante o dia.
mesmo assim negligenciava. A polícia negligenciava as atitudes. E exatamente foi isso que aconteceu. Nos períodos que ele ficava fora da cadeia, ou seja, incondicional ainda, é que ele praticava os atos pelos quais ele ficou mundialmente conhecido e mundialmente também odiado. Jeffrey havia aprendido com os animais durante a sua infância e juventude como fazer toda a parte de esquartejamento, de abertura, de análise anatômica. Então era isso que ele fazia com as pessoas durante esse período que ele estava solto, vamos dizer assim. Jeffrey tinha adquirido grande inteligência e habilidade, e na verdade os psiquiatras acreditavam que se ele usasse essa mente dele para o bem, ele seria uma pessoa extremamente reconhecida por seus métodos, por sua inteligência, por sua persuasão. Só que não foi isso que ocorreu. Jeffrey utilizava de toda a sua inteligência, seu carisma, para o lado negativo da coisa. Acredita-se que ele puxou muito ao pai, principalmente a parte intelectual. Tanto como o pai, que vinha de uma intelectualidade muito boa, Jeffrey cresceu num ambiente intelectual, num ambiente de aprendizagem, e então ele cresceu aprendendo, cresceu entendendo e compreendendo o mundo à sua volta. Porém, ele tratava o mundo de forma peculiar. Ele enxergava as pessoas como objetos de satisfação pessoal dele, principalmente homossexuais. Porque Jeffrey se descobrira homossexual na juventude e usava-se de ser homossexual para se aproximar de outras pessoas também e fazer com que elas se apaixonassem por ele, para depois dessa paixão, desse relacionamento, ele fazer o que ele fazia e ser conhecido por canibalismo. Após isso, Jeffrey seria descoberto, seria preso finalmente novamente, né? E estaria fechado. E aí ele iria a falecimento 2 anos depois dessa prisão dele por outro detento, por desacordo com algum outro detento. O motivo não é muito claro nas reportagens. Agora a gente vai falar sobre o seriado. A série terá o nome Jeffrey Monster e será interpretado por Evan Peters. Se você não conhece Evan Peters, ele está muito conhecido, está no hype, vamos dizer assim, pela aparição dele lá em WandaVision. Porém, o Evan ele já tem um enorme currículo ali de séries e filmes, e das séries onde ele é mais reconhecido é para o American Horror Story, de Ryan Murphy, e é exatamente esse mesmo diretor, o Ryan Murphy, que vai trabalhar com ele dentro dessa série da Netflix. Por isso é esperado uma série bem, vamos dizer assim, bem verídica, bem próxima à realidade. E foi isso que o Ryan Murphy disse durante as entrevistas, que a série seria pautada no real, não tentaria esconder nada dentro da série e seria crua e visceral, exatamente como o Jeffrey era. Vai ter o ponto de vista das vítimas, mas também vai ter o ponto de vista do Jeffrey e de todo o método, o modus operandi dele. A série tem tudo para ser incrível. Evan Peters tem uma habilidade de interpretação diferenciada, principalmente em interpretar personagens que têm problemas dissociativos, problemas psiquiátricos. O Evan sempre consegue interpretar muito bem esse tipo de personagem. Ambos têm uma aparência física muito grande. Então, tanto o Evan Peters parece o Jeffrey, quanto o Jeffrey poderia interpretar o Evan Peters, porque eles têm uma singularidade. Então, o Evan Peters parece muito o Jeffrey e vai facilitar muito ali o olhar, a análise da série. Você vai conseguir enxergar realmente o Jeffrey nele fisicamente. Agora, psicologicamente, a parte de interpretação é muito esperado. Se espera muito que o Evans consiga replicar bem as ações dele, a método de compreensão do mundo, a visão de mundo que o Jeffrey tinha. Porém, é uma matéria difícil, é complicado. Eu não teria certeza que ele consegue realmente passar a visão do papel como o papel é. Talvez fique um pouquinho, vamos dizer assim, caricato, talvez fique. Não é de se duvidar que fique caricato, porque é um personagem que já não está aí para ser analisado, não tem tantas filmagens, tantas entrevistas assim, é mais livros e entrevistas, então fica um pouco mais complicado. Mas a gente tem uma boa expectativa para a série, ela tem tudo para ser grandiosa. Não deixe de se inscrever no canal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou dessa parte 1 do vídeo, da parte psicológica e sobre a série, e quer saber sobre os 17 crimes envolvidos, deixa nos comentários que a gente faz a parte 2. No mais, é isso daí. Fui!